gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco a respeito da demissão de Moro. Hoje Moro fez uma coletiva ali de imprensa diante ali da sua saída, né, do Ministério da Justiça. Nessa coletiva, Moro fez acusações extremamente graves ao presidente Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro estava querendo interferir ali no trabalho da Polícia Federal, né? E que estava ali tentando mudar o chefe da Polícia Federal, né? Para conseguir obter ali informações sigilosas a respeito dos processos. Como a gente sabe muito bem, existem processos aí que estão sob investigação da Polícia Federal que envolve o Bolsonaro e seus filhos, né? Um exemplo é o caso aí da Marielle Franco. Além disso, tem envolvimento aí, suspeitas, né, fortes de envolvimento de Bolsonaro e dos seus filhos também com as milícias, né, principalmente as milícias do Rio de Janeiro. Diante disso, né, fica evidente que as denúncias que o ex-ministro Sérgio Moro fez contra Bolsonaro são verdadeiras. Por outro lado, o Bolsonaro hoje também, né, agora à tarde, há poucas horas, fez também um pronunciamento ali em resposta aí às falas do Moro e também fez acusações muito graves e que também parecem verdadeiras. Bolsonaro disse que Moro falou para ele que aceitaria essa proposta do Bolsonaro de trocar ali a chefia da Polícia Federal, caso o Bolsonaro lhe ajudasse, né, fizesse com que ele se tornasse ali um membro do Supremo Tribunal Federal, né? Então ele queria, segundo Bolsonaro, em troca, né, desse favor aí, que o Bolsonaro o colocasse ali como ministro do Supremo. E é interessante a gente ver que o Intercept já há alguns meses havia alertado sobre isso, havia mostrado ali mensagens que tratavam justamente dessas negociações aí do Moro, das pretensões do Moro aí. Então a gente vê que tanto as acusações que o Moro fez contra o Bolsonaro quanto as que o Bolsonaro fez contra o Moro são verdadeiras, né? Na verdade, as duas se encaixam perfeitamente e a gente consegue perceber esse jogo político que houve sempre entre Moro e Bolsonaro, onde um sempre ajudou o outro. Inclusive o próprio Bolsonaro diz que Moro foi o principal responsável pela sua vitória, né? E isso tem duas justificativas. Uma, pelo fato do Moro, né, ter prendido seu principal adversário, que seria o Lula, e outra que com o apoio, né, do Moro, o Bolsonaro ganhou uma parte ali de um eleitorado que via no Moro um paladino da moral, da justiça. Então, muitas pessoas que talvez não fossem muito chegadas no Bolsonaro, mas votaram nele porque estavam vendo que o Moro estava do lado dele. Então, a gente começa a ver como as coisas todas se encaixam. Pois muito bem, gente, eu gostaria de tecer também alguns comentários a respeito do que isso pode causar, né? Do que essa demissão aí do Moro pode causar, né? Em termos políticos aí para Bolsonaro, quais as consequências dessas saídas de Moro? Temos que pensar o seguinte: Moro é o ministro de Bolsonaro que tem a melhor avaliação. Inclusive muitos bolsonaristas, né, a maior parte deles na verdade, são moristas também, vamos dizer assim, né? Então é possível que
que mesmo fortes apoiadores de Bolsonaro acabem se arrependendo, vamos dizer assim, por conta dessa saída de Moro, principalmente com as palavras que o Moro deu, né? Os pronunciamentos que ele deu. Ou seja, isso vai enfraquecer ainda mais Bolsonaro. Já tinha perdido aí muitos apoiadores durante esse seu governo. E esse enfraquecimento pode, sim, né, resultar aí numa possibilidade maior aí de uma catação do pedido de impeachment que tem sobre Bolsonaro, né? Até porque essas acusações que o Moro fez sobre ele são extremamente graves. Então, além delas ajudarem a manchar a imagem do presidente, elas dão um suporte maior ainda para um impeachment de Bolsonaro. Então é possível que, dependendo aí dos números, né, pode ser que nas próximas semanas sejam divulgados números aí de pesquisas em relação ao desempenho do governo Bolsonaro, pesquisa de opinião, né, e saber quantas pessoas estão ainda apoiando o governo ou não. A partir disso, pode ser que haja uma pressão maior para que haja esse processo de impeachment, né? Então parece que isso vem sendo desenhado aí. Esse processo de impeachment vem ganhando uma força muito maior com o que aconteceu hoje. Então, em termos práticos, é possível que isso aconteça. Diante já do desgaste do governo desses últimos meses, principalmente ali aquela questão das manifestações pedindo AI-5 e a responsabilidade do Bolsonaro frente, né, a toda essa situação complicada que o Brasil vive. Então a gente tem que ficar bem atento com o que vai acontecer nesses próximos dias, porque isso vai dizer muito sobre o futuro político de Bolsonaro. É isso. Obrigado a todos e até mais.